Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente vocês e neste momento, amados, eu abençoo vocês com a apresentação ou com a continuação dessa nossa pequena série que tem por tema Quem era esse verbo? Esse é o sexto estudo. E a base desse nosso sexto estudo, amados, se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Bíblia Linguagem de hoje, que está escrito: Antes de tudo, ele já existia e por estar unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Glória a Deus. Primeira pergunta: quem já existia antes de toda a criação? Colossenses capítulo 1, 17, João capítulo 1, verso 1, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses textos, quem já existia era Jesus. Então, Jesus já existia antes de toda a criação. Segundo, Jesus é superior ao quê? Colossenses capítulo 1, verso 15, Bíblia Linguagem de hoje, a palavra ela nos afirma claramente que Jesus ele é superior a todas as coisas criadas. Glória a Deus. Terceiro, Jesus é um ser criado ou incriado. Salmo 139, verso 13 ao 16, Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25 e Lucas capítulo 2, verso 1 ao verso 21, Bíblia Linguagem de hoje. Então, amados, de acordo com todos esses textos, nós colocamos aí com referência, apresentando com referência ao nascimento de toda criança que vem a este mundo. Então, este nascimento é exatamente criar, ou seja, uma criança ela está sendo criada secretamente ali no ventre de uma mãe. Então, olha que interessante. Então, assim como toda criança ela é criada ali secretamente no ventre de cada mãe deste mundo, assim foi também o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor, ele foi gerado ali no ventre daquela serva da qual foi escolhida, né? Entre todas as mulheres, né? A serva do Senhor foi escolhida, aquela pequena jovem, para realmente ali naquele ventre, realmente trazer o nosso Senhor Jesus como ser humano. Então, ele agora ele é criado no ventre de Maria, vamos se dizer, pela uma segunda vez, porque na realidade aquela criação no ventre desta serva era apenas uma ilustração realmente da criação, da primeira criação de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu muito antes da criação de todas as coisas. E olha que interessante agora a confirmação, dando este exemplo e confirmando, né, a respeito desta criação que nós encontramos em Provérbios capítulo 8, verso 22, Bíblia Linguagem de hoje, que está escrito assim, ó: O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Olha que maravilha. Então veja o texto confirmativo. Então, assim como Cristo, ele para vir a este mundo, ele teve que realmente passar por um processo de uma segunda criação, não é isso? Então, da mesma forma, ele ao vir a este mundo, realmente, ou seja, a existência, ele passa primeiramente por uma primeira que acontece realmente muito antes de toda a criação. E aqui nós vemos claramente o texto esclarecedor, realmente, né, confirmando que o nosso Senhor Jesus, ele não é um ser incriado, mas ele é um ser criado, certo? Quarta pergunta: ele foi criado antes do que? Ele foi criado antes do que? Provérbios capítulo 8, verso 22 ao verso 26, Bíblia Linguagem de hoje. Então a palavra nos revela que ele foi criado antes do início da criação da terra. Então ele foi criado antes do início da criação da terra. E olha que interessante a confirmação desse texto lá em Provérbios 8, verso 23 e 26, que está escrito assim, ó: fui estabelecida, ou seja, criada, nos tempos antigos,
no começo, antes de existir a terra, quando ele ainda não havia feito a terra e os seus campos, nem o primeiro punhado de solo da terra. Então esses dois textos, amados, nós vamos encontrar na tradução de Bíblia, tradução do Novo Mundo. Essa palavra, ela é dos nossos amados irmãos da Testemunho de Jeová. Então essa tradução é deles, tá, amado? Traduzindo esse texto que se encontra nesta Bíblia. Então veja aí a confirmação da palavra, né? Afirmando claramente que realmente o nosso Senhor, ele foi criado antes do começo da terra, certo? Quinta pergunta: quem trouxe Jesus à existência? Quem trouxe Jesus à existência? Provérbios 8, 22 e 26, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses dois versos, a palavra é esclarecedora em nos afirmar que foi Deus o Pai. Então, Deus o Pai traz o nosso Senhor Jesus Cristo à existência exatamente nesse tempo. Um tempo que é muito antes da criação ou do início da terra. Sexta e última pergunta: quem é o único ser incriado? Quem é o único ser incriado? Aquele que não teve início ou criação. Gênesis capítulo 21, 33, Deuteronômio capítulo 33, 27, Isaías 40, verso 28, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Então, de acordo com esse texto, esses textos maravilhosos, o único ser incriado é Deus o Pai, a grande fonte de tudo. Certo, amado? Então, ele é o único ser incriado. Olha que interessante, agora vamos para fazer o fechamento em um texto esclarecedor que se encontra em Daniel 7,13, Bíblia Linguagem de hoje, que está escrito: na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Olha que maravilha. Mais um texto esclarecedor, né? Sendo aí revelado para o servo do Senhor, certo? Que realmente o Senhor, ou seja, Deus o Pai é o único ser incriado. Olha que interessante, né? Então você vê que o nosso Senhor Jesus, que foi apresentado ao Pai, né? Ele disse claramente, deixou claramente, né? Aqui claro que realmente aquele que estava sentado no trono era o ser que sempre existiu. Então ele nunca deixou de existir, certo? Porque ele é o único ser incriado, diferentemente de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente houve um momento que realmente ele não existiu, certo? Então houve um momento que ele não existiu. Então com certeza creio que Jesus já nos abençoou com mais um pouco de esclarecimento para a gente. E com certeza, se assim o Senhor me conceder a oportunidade amanhã ou uma outra hora, estarei aí passando para vocês realmente um pouco mais desse detalhe, desse assunto maravilhoso para vocês, certo, irmãos? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade. Amém.